Uma boa noite, paz do Senhor a todos. A passagem que vamos interpretar, Deus pôs em nosso coração, meditar nessa noite, é Gênesis 41. Começa dizendo: E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prato. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista, e magras de carne, e paravam junto às outras vacas da praia do rio. E as vacas feias à vista e as magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó, assustado, né? Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. Do 8 em diante nos diz, vamos fazer um rápido comentário, lendo os trechos, para que o vídeo não seja muito longo. Ele chamou seus adivinhos, seus intérpretes, naquele tempo eles tinham na sua corte pessoas para isso, né? Mas eles não conseguiam, né? Ou seja, ele ficou indignado, de acordo com o versículo 10 aqui, e faz a pergunta no 11: Então, sonhamos um sonho na mesma noite? Ou eu e ele, cada um conforme a interpretação dos seus sonhos, sonhamos. E estava ali conosco o mancebo hebreu. Essa passagem é o copeiro contando a Faraó que, do 10 em diante, que quando ele estava preso, eles tiveram sonhos, ele e o padeiro. No 40, falado sobre eles. E José, Deus dá a interpretação a José, que os dois seriam levantados novamente. Mas no caso do copeiro, ele foi levantado e levado ao seu posto novamente. Já o padeiro foi enforcado. Isso se cumpriu. Quando ele cita isso para Faraó manda chamar. Quando manda chamar a José no versículo 14, o texto diz aqui: Então enviou o Faraó e chamou José e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou seus vestidos e veio a Faraó. Ele vem a Faraó. E Faraó, novamente, conta os sonhos a ele, das 7 espigas cheias e as 7 vacas gordas e as vacas magras, e as espigas também secas, ou seja, as espigas que comiam umas às outras, e também as vacas que devoravam também, comiam as vacas magras. Ele repete o sonho novamente. Vejam que José, ele sempre dá glória para Deus. E quando ele termina de contar, aqui pelo versículo 28, esta é a palavra que tenho dito a Faraó, e o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Vejam que ele sempre dá glória para Deus. E Faraó sempre ouve e acaba dando atenção, porque na época, os faraós, na cultura, é considerado como ou deuses ou alguns semideuses. Então os sonhos eram de grande valia, eram como revelações divinas. O povo cria dessa forma naquela época, e também o próprio faraó. Então quando é dito que José tinha esse dom de interpretação dado por Deus, o faraó de prontidão crê, eles criam severamente. E claro que eles criam vários deuses, eram politeístas, ou seja, politeísta ele acredita no Deus verdadeiro e outros deuses também. O monoteísta acredita só um Deus, no caso que somos nós, só um Deus verdadeiro. Nós criamos dessa forma. Então, na cultura, na época, eles acreditavam em vários deuses, então acreditavam também no Deus verdadeiro também, no Deus de Israel.
né, o Deus ao qual José também servia. Só para os irmãos entenderem. Vejam o que ele diz no 31. E não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome, que haverá depois, porquanto será gravíssima. Ele diz a Faraó, né, que Deus estava mostrando o sonho para ele, ia mostrar. E a fome era gravíssima. O versículo 32 é assim, e que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa em fazê-la. Deus já havia decretado, Deus iria fazer. Os planos de Deus ninguém pode interromper. Mas quando ele tira o sonho de Faraó e faz com que ele sonhe não uma, mas 2 vezes, e aqui ele explica que esse sonho duplicado 2 vezes é simbolizando a pressa para que Faraó se apresse, porque haveria ainda 7 anos de fartura, mas aí os 7 anos seguintes a fome seria gravíssima. E ele diz no 33, porquanto Faraó se proteja agora, né, de um varão entendido, né, portanto Faraó se proveja, né, agora de um varão entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito dos 7 anos de fartura. E ajuntem todas as comidas, né, desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento das cidades e os guarde. Né? Vejam que ele dá conselhos a Faraó de como fazer. Né? Deus deu essa sabedoria a José. Foi ensinando desde quando ele foi vendido, comprado como escravo, né? Acusado injustamente pela esposa de Potifar, 2 anos em prisão, ele estava sendo ensinado. Né? Na prisão também ele teve um bom papel ali. Aí no 38, ele disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse a José, Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais a Faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez subir de vestidos de linho e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele, ajoelhando-se. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Perceberam que, a partir dali, a história de José é mudada. Veja que todo o sofrimento passado, tudo que passou na vida dele, foi Deus preparando para este momento. Para que Faraó tivesse esses sonhos. E ao chamar José, José deu toda a glória para Deus. Que Deus é que daria a interpretação e a sabedoria necessária para que ele continuasse, né, a boa obra que Deus tinha na vida do seu povo, mesmo em terra estranha. Vejam que no versículo 51, e chamou José o nome do primogênito Manassés, que ele teve 2 filhos com a sua esposa, Azenate, né, que foi dada a ele. E o nome do primogênito era Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Vejam que ele já havia esquecido do sofrimento. E o nome do segundo chamou Efraim, porque ele disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ou seja, ele estava ciente da aflição que passou, mas ele também estava ciente do crescimento que Deus lhe dera, mesmo em terra estranha, mesmo em meio a todas as diversidades, ele reconheceu a providência de Deus. O 54 nos diz que começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras,
mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, chamou ou clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Interessante isso, né? Faraó, no seu trono, como ele diz, ele era maior do que José. Mas quando chega a hora de dividir, né, o alimento, Faraó não quis se pôr à frente. Ele poderia se levantar do trono agora e eu, né, vou fazer a venda, né, vou fazer a distribuição desse alimento. Eu vou me autopromover, por assim dizer. José que fique no esquecimento. Mas foi totalmente ao contrário. Ele diz ao povo: vai a José, e o que ele vos disser, isso fazei. Interessante isso, né? Veja como Deus trabalha. Veja o agir de Deus. Quer dizer para você que Deus, quando Ele te leva, por assim dizer, ou seja, Ele provê para você os sonhos e o cumprimento deles, é 100%. Para Deus, não existe meio termo. Né? Para Deus, sempre é 100%. Embora nós, em nossa mente tão pequena, por assim dizer, não entendamos de imediato. Alguns até chegam a dizer: poxa, mas poderia ser melhor? Não. O que Deus te deu, o que Deus te fez para você é 100%. Percebam que quando o faraó sonha e ele é advertido por José, o texto não diz em nenhuma parte que ele duvidou. Ele ouve José e a sua interpretação dada por Deus. Ele crê. Né? E quando é indagado, seja ensinado por José para procurar um homem, veja que José não quis se autopromover. José poderia ter aproveitado a situação e dizer: olha, Deus me deu isso aí, essa interpretação, e se for do agrado do rei, quiser me pôr à frente, né, farei um bom trabalho. Não, ele nem precisou fazer isso. Perceberam que Deus, em sua maneira de trabalhar, ele não quer que nós, muitas vezes, passamos à frente e tentemos fazer o trabalho dele. Como eu falei há um pouco atrás, algum minutinho, Deus faz 100%. Você nem precisa tentar ajudar a Deus. Percebe que José, com um coração puro, voluntário, ele diz ao rei para procurar um homem sábio, um homem que, né, fosse da confiança do rei, mas o rei diz: não há nenhum homem em toda a terra. Né? Ou seja, as pessoas mais próximas a ele, ele diz: não há. Como José, ele diz: como José é um homem sábio e entendido, que tem o Espírito de Deus. Ele reconhece quem é Deus na vida de José. O que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite é que o cumprimento das promessas dele, embora demorem um pouco, mas é o tempo dele. É o tempo do ensinamento, é o tempo em que ele está nos enraizando mais e mais, para que não corramos o risco de lá na frente querer fazer o trabalho de Deus. Veja, o texto foi claro ali. José poderia se autopromover, mas não. Ele ensina Faraó e diz para ele procurar alguém da confiança dele. Né? Veja que José foi conhecido ali de pouco tempo, né? Mas a confiança que Faraó teve nele, isso é um milagre de Deus. Então, tudo que acontece com você no tempo de Deus, né? Pessoas que confiam, quem sabe, em você, coisas que acontecem que você pensa aí inexplicável, não. É Deus agindo no 100%, porque as bênçãos dele sempre são duradouras e completas em nossas vidas. Quem sabe sem sonhado, tem pedido, tem esperado, tem buscado e ainda nada. Tenha fé, fique firme, porque Deus está te ensinando. Como ensinou a José, né? O instruiu e moveu céus e terra, fazendo reis,
fazendo um rei sonhar e dando a interpretação a José e autopromovendo José para que continuasse a sua boa obra, para que o povo não perecesse. É Deus nos usando nos dias de hoje para advertir que Deus tem pressa. Os sonhos significam isso, Deus tem pressa. E Ele já decretou a vitória sobre minha vida e a tua vida. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, abençoe a pessoa que está me assistindo, o seu lar, a sua vida. Eu não sei quanto tempo ela tem esperado. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor o sabe. Todos nós, sem exceções, temos pressa, mas é no tempo do Senhor. E eu creio, nesta noite, que o Senhor está nos ensinando, nos instruindo a ter a fé e a esperança que Ele já fez tudo por nós, através de seu Filho amado, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, o teu lar agora, em nome de Jesus. Amém.